Primeiro eu quero aqui agradecer à imprensa livre do Estado de Ceará, que veio aqui hoje para prestigiar esse encontro e, obviamente, essa coletiva aqui com o senador Eunício Oliveira. Agradecer a vocês. Sem vocês, a gente não chega a lugar nenhum, a gente não transmite a informação que a gente precisa transmitir ao cidadão, ao cearense, enfim, às comunidades que nos dão sempre o apoio. Então, a importância desse encontro do PMDB é exatamente isso, fazer um debate livre. Ontem eu participei de um programa de rádio, onde em 1 hora, 53 ouvintes entraram no ar, livre, aberto, para que me faça qualquer tipo de questionamento. E eu vou dizendo logo no começo aqui da conversa que o que eu quero nesse debate das eleições de 2014 é que o eleitor, eu estou falando aqui para o Ceará todinho, que tem uns 50 microfones na minha frente aqui, que o eleitor faça a comparação de quem vai se posicionar para uma possível candidatura a deputado estadual, a deputado federal, a senador, a governador e até a presidente da República. Então, esses encontros têm essa finalidade. O PMDB vai continuar fazendo os encontros, respeitando a legislação eleitoral, mas vai continuar fazendo o seu trabalho e o seu debate. Enquanto presidente do PMDB eu for, nós vamos fazer sempre esse debate livre, aberto, tranquilo com todos os cearenses, para que os cearenses possam fazer as suas avaliações. Senador, o seu nome é cotado para ser, sim, um governador do estado em 2014 por todo o Ceará, a expectativa dos cearenses. Esses encontros seria a estratégia, então, do senhor bolar e planejar um programa de governo, ouvindo os anseios da população de cada interior que o senhor visita? Bom, primeiro que o meu partido, aqui o Nacional, tomou a decisão de dar prioridade, eu estou falando um pouco alto para poder pegar todos os microfones aqui, de dar prioridade a 5 estados brasileiros. Obviamente que o PMDB quer ganhar em todos os estados, mas deu prioridade a 5 estados brasileiros para que o PMDB tivesse uma candidatura mais forte. Obviamente que o partido fez isso após fazer pesquisas qualitativas, quantitativas, e sentir o que deseja o eleitor e encaixar um dos seus membros nesse perfil. Então, todas as vezes que eu fiz algo que pelo menos para mim, para o meu mandato, eu senti que era importante, foram conversas como essas, de vocês da imprensa questionando, de eleitores nas ruas questionando. Ontem me perguntava um cidadão no rádio se eu tinha medo de andar no meio da multidão. E eu disse para ele: olha, eu estou chegando agora de um distrito de Parambu, estava lá comigo o deputado Perguari, de um distrito de Parambu, onde nós terminaram o discurso, eu desci para o meio do povo, sem me dar quase 3 horas da manhã, onde as pessoas vinham estudantes, diziam: obrigado, senador, porque o senhor fez o Estatuto da Juventude. Vinha um agricultor dizendo: obrigado, senador, está aqui minha mão calejada e ninguém tomou meu pedaço de terra graças ao senhor. Vieram os taxistas, que inclusive estão aqui hoje, para dizer: olha, muito obrigado, senador. Vieram os médicos jovens, umas 8 ou 10 jovens médicos, enfermeiras, psicólogos, que me fecharam assim numa conversa, dizendo: olha, obrigado, senador, porque o senhor foi quem indicou o presidente do programa Mais Médicos. O senhor que está levantando essa tese de que a gente precisa, no Brasil, interiorizar o desenvolvimento, trazer indústria para o interior, trazer desenvolvimento para o interior. Não pode se concentrar tudo nas grandes cidades, porque incha as cidades, ficam com dificuldade de transporte, de segurança, de educação, de saúde. Então, por que não distribuir isso tudo no Brasil? Então, mais na frente você encontra um professor e diz: olha, obrigado, senador, porque o senhor ajudou a construir o Plano Nacional de Educação. E esse Plano Nacional de Educação vai permitir que 10% do PIB possa ir para a educação. Então, esses médicos diziam: muito obrigado, além do programa Mais Médico, o senhor foi o autor da emenda à Constituição, que vai ficar permanente, independente de quem seja o presidente da República, no sentido de que a gente tenha perenemente dinheiro novo para a saúde pública do Brasil. São 8 bilhões de reais que foram colocados numa simples emenda do senador Eunício Oliveira. Então, quando eu fiz a lei dos agricultores, nasceu numa discussão lá em Itauá, com um cidadão comum que levantou com a mão tremendo, um cidadão de uns 75 anos, dizendo que estavam tomando as terras dele
e que ele queria que eu arranjasse uma solução. Eu era deputado à época, né? E agora novamente está fazendo uma nova lei nesse ano de seca que resolveu as questões. Então, são temas nascidos nesse debate. Quem se enclausura dentro de gabinete não pode fazer política. Quem não sente, quem não vai buscar o sentimento da população, não sabe o que está acontecendo. Embora os meios de comunicação hoje sejam muito fáceis, eu tenho uma participação, porque a internet não existia no Brasil, foi Lula e eu, como ministro das comunicações, que fizemos a internet no Brasil, né? Hoje os meios de comunicação, os jovens se comunicam com muita facilidade. Então, eu estou dizendo para vocês uma coisa. Tudo que eu fiz até o dia de hoje, né, de algo que eu achei que foi importante para as comunidades, para a população, nasceram de conversas com pessoas as mais diversas e as mais simples, né? As boas opções, às vezes, as boas intenções, e nascem de pessoas comuns, né? Patativa do Assaré cantava o mundo, né? Cantava o mundo entregando o Ceará, e era um homem semi-analfabeto. Esse homem que subiu lá para falar comigo sobre a questão dos agricultores, que me deu a oportunidade de resolver questões de 500 mil famílias, você não sabe o quanto isso é valoroso para quem faz política com seriedade. Então, esses encontros e essas conversas têm essa finalidade. Senador, eu estou vindo de Morada Nova, Rádio Irapuru, Jornal do RP. Eu tenho recebido muitas reclamações de agricultores que estão tendo dificuldade de renegociar seus empréstimos junto à agência do Banco do Brasil de Morada Nova. Veio aqui trazendo um pedido para que o senhor possa fazer alguma coisa por esses agricultores. Bom, é verdade. Eu inclusive, fiz um debate na cidade de Quixadá há poucos dias, e ontem fiz um desafio público, né, ao Banco do Nordeste e ao Banco do Brasil. O Banco do Nordeste tem que ser um banco de fomento. E um banco de fomento tem que fomentar, ou seja, tem que incentivar, não tem que perseguir agricultores. Eu sei que as agências, os gerentes, têm metas a cumprir, mas não vão cumprir metas nas costas dos agricultores, em cima de uma lei que foi feita pelo senador Eunício Oliveira e sancionada pela presidente Dilma. Eu devo ter uma reunião na próxima semana com a presidente Dilma e estou juntando essas questões, juntando inclusive o seguinte, que o Banco do Nordeste está desonestamente, se estiver fazendo, eu não posso afirmar porque eu não tenho documentos concretos, mas as informações que me trazem é que o Banco do Nordeste e o Banco do Brasil ainda estão exigindo que agricultores paguem advogado. Não é para pagar advogado, está na lei que não é para pagar advogado. Então, se alguém estiver fazendo isso, está sendo desonesto com o agricultor, está sendo desonesto com a lei federal. Então, é preciso que a gente tenha essa convicção, e eu estou juntando, pedi até os sindicatos, a FAEC, a Federação de Agricultura, que junte todos esses documentos que eu quero levar à presidente Dilma e dizer, olha, a lei que eu fiz e que a senhora sancionou, há poucos dias, só para contar para vocês, não se conta a conversa com o presidente, mas como tinha mais de um líder, eu fiz esse questionamento à presidente, nesse sentido. Ela levantou da mesa de reunião que estava presidindo, e foi até o gabinete dela, ligou para o presidente do Banco do Nordeste e deu ordem que a lei que foi sancionada tem que ser cumprida e tem que ser honrada. Então, se tem alguém desvirtuando o caminho, se tem alguém fazendo diferente, está descumprida a lei. Senador, a situação do Código Penal brasileiro, que é uma emenda sua de mudança, como é que está a situação do Código? O Código Penal não é uma emenda minha, eu quero deixar aqui, né, para a gente não mentir para ninguém. Eu fui o presidente da comissão especial que tratou do Código Penal brasileiro. Nós acabamos de entregar um relatório para o presidente do Senado, a comissão terminou o seu trabalho, nós condensamos todas as questões que existiam no Brasil, fizemos audiências públicas em vários estados, ouvimos toda a sociedade, recebemos mais de 3 mil emendas, o Alô Senado chegou a ter 85 mil acessos em um único dia nessa questão do Código Penal brasileiro, porque no Brasil tem 120 leis agregadas ao Código. Um código que tem 70 anos, que foi feito quando o Brasil era um Brasil rural, né, que não tinha comunicação, que não tinha internet, que não tinha crimes, que os crimes eram contados, era crime de assassinato, de briga por terra ou de briga de família. Né? Raramente você tinha um crime, a violência não era assim. Então nós estamos adaptando esse Código Penal, né, revogando essas 120 leis, porque essas 120 leis terminam beneficiando
aos canalhas, aos bandidos, aos fora da lei. Estamos juntos, condensamos tudo isso em um único código com apenas não, porque é muito, mas com 500 artigos. Né? E essa semana vocês viram o debate, que eu vou ser novamente o relator essa questão do combate ao terrorismo, que não tem nada a ver com a movimentação de hoje. Jamais eu me prestaria ao papel de impedir que as pessoas, mudar o artigo 5º da Constituição, que dá o direito de livre manifestação. Agora, baderneiros, mascarados, canalhas que se infiltram e tiraram essa semana a vida de um colega de vocês trabalhando ali, ele estava trabalhando. Esses canalhas já tem lei para política. Nós vamos endurecer essas leis, motivado até, mas motivado por esse crime? Não, talvez não, mas motivado porque as manifestações estão acontecendo e existem infiltrações de pessoas inescrupulosas nessa condição. Portanto, o Código Penal não é da minha autoria. Foram vários juristas, inclusive ministros, que mandaram a pedido para o Congresso Nacional. Nós estamos formando um projeto de lei e eu já cumpri a minha parte e entreguei agora para o presidente do Senado para botar em votação. Aqueles 7 bilhões de reais dado pelo presidente Lula, que eu fui relator e o Ciro era o ministro da Italia. E a questão hídrica, ela é essencial. Nós temos um processo inverso. PMDB. Qual é a tendência do PMDB em busca de alianças? Bom, primeiro, eu não sou um candidato de oposição. O meu partido e eu, sempre nós fomos aliados do presidente Lula. Eu fui líder do presidente Lula e fui ministro do presidente Lula. E meu presidente nacional, um dos meus melhores amigos da política, da vida está aqui, que é o Gaudêncio, mas da política, é o Michel Temer, que é vice-presidente dessa chapa. Então nós somos aliados, nós não somos adversários nem candidatos da oposição. Agora, o Supremo Tribunal Federal quebrou a chamada verticalização, que eu sou a favor. Mas o Supremo quebrou, disse que os partidos podem se coligar lá em cima com um partido e se coligar, fazer coligações diferentes nos estados. O meu partido, o PMDB, é um partido que foi para as ruas. Eu fui de estudantil junto com o Gaudêncio, nós fomos para as ruas lutar para que esse país tivesse democracia. Nós fizemos movimentos sociais naquela época, de juventude, para que o Brasil tivesse democracia. E o PMDB era o guarda-chuva da democracia. O PSDB saiu de dentro do PMDB, era uma costela do PMDB. O PSB era uma costela do PMDB. O PCdoB estava parado debaixo da bandeira do PMDB. E tantos outros partidos por aí no Brasil, que só tinha 2 partidos. MDB, que era Modebra, depois virou MDB, e Arena. Então, os outros partidos que não concordavam com a ditadura, que não era da Arena, estavam todos, depois do PDS, estavam todos debaixo do guarda-chuva da democracia do PMDB. Então, o PMDB é livre e o meu partido a nível nacional me liberou para fazer as coligações que interessam a um projeto. Não é a vaidade, o sentimento, a história do senador Elício Oliveira, não. Mas é um projeto de desenvolvimento para o Estado do Ceará. Todos aqueles que queiram participar serão bem-vindos. O senador disse. Wellington Marques, Rádio Regional de Sobral. O senhor falou aí que o PMDB está aberto e está buscando essas parcerias. Caso o partido, o PMDB, entenda que o senhor é o nome para concorrer às eleições, a gente sabe que há uma parceria, até então, na última eleição, do senhor, do PMDB, com o governador Ciro Gomes, que já colocou o pé no chão, disse que o candidato tem que sair do próximo. Se o PMDB entender que o senhor é o candidato, o senhor vai entrar, está disposto realmente, como já tem falado? Primeiro eu quero deixar bem claro que eu nunca vi, nem ouvi, e eu sou daqueles que ouvido é para ouvir, E palavra dita não volta para boca. Então eu não ouvi, até o dia de hoje, nenhuma declaração do governador Ciro Gomes. Eu tenho muito cuidado, porque ontem mesmo eu dei uma entrevista dizendo o seguinte: o PMDB tem prazo e não dá prazo a ninguém. O PMDB vai ficar até o dia 30 de abril procurando uma conversa com todos os aliados. Eu votei 2 vezes no governador Ciro Gomes. Eu sou cabeça, não da aliança com o Cid, mas da aliança desse projeto, que eu sou cabeça dele em 2006. Está aqui o Gaudêncio ao meu lado, que sabe que o Lúcio Alcântara tinha 62% de avaliação, 58% de intenções de votos, e eu retirei minha candidatura ao Senado naquela época, e me arrependo até hoje de ter retirado, porque eu sei o que eu paguei
na opinião pública, as pessoas dizendo que eu não tinha coragem, que eu estava me acovardando, que talvez eu tivesse tratado de interesses pessoais, e eu não faço política tratando de interesses pessoais. Deus me deu a oportunidade de poder entrar na política livre, com condição econômica, com condição social, com condição financeira, e não depender de arranjo político de gabinete, né, para me destacar. Deus me deu essa oportunidade. Senador Erivaldo Lima. E obviamente o povo do estado de Ceará. Então o que eu quero dizer, deixar bem claro, é que nós somos parte de uma aliança, e o governador mudou de partido, que era uma aliança com o PSB, ele foi para o PROS, e eu entendo que essa aliança está ainda se mantendo com o PCdoB, com o PT, com o PROS, com o PP, né, com os partidos que participaram dessa aliança. Senador Erivaldo Lima, da Rádio Progresso de Russas. Só concluir, senão eu fico sem resposta para você, aqui para milhares de ouvintes que estão aqui. Então, o que é que nós temos nesse processo? Que temos que sentar à mesa. O Cid não pode mais ser candidato, o governador não pode mais ser candidato. Qual o prazo? Nós vamos sentar à mesa, exatamente essa questão do prazo que eu estou vendo no Jornal Povo. Estou respondendo exatamente como cuidado por causa disso. Então, o Cid é o governador, mas nós vamos sentar numa mesa até para tomarmos essa decisão de quem se enquadra. Eu, pelo menos o PMDB não tem nenhuma dificuldade. Pode botar 10 itens, 5 deles nessa mão, 5 nessa outra, 10 itens, e dizer assim, olha, pesquisa qualitativa, top. Pesquisa quantitativa, top. Não tem nenhum processo na vida, eu topo. Certo? Ter atuação eficiente no coisa. A avaliação não é minha, pesquisa que o povo vai dizer. Ouvindo a opinião pública, vamos ouvir pesquisa. Pesquisa qualitativa para ver se você se encontra no perfil. Eu topo o PMDB, eu digo, PMDB, porque eu sou presidente do partido. Então, o PMDB não está com uma posição radicalizada, sou eu com a bandeira na mão e serei eu, quem não quiser não venha, quem quiser que venha. Não é isso. Então, o que nós queremos é o seguinte, agora, o prazo é abril, o prazo não é meu, eu não vou dar prazo a ninguém, a partido nenhum. O prazo do PMDB definir as suas conversas, nós estamos em fevereiro, é até abril, antes da convenção, porque se não houver entendimentos aqui ou ali, o PMDB ou os outros partidos também podem tomar decisões de fazer alianças diversas, porque o Supremo definiu assim. Senador Erivaldo Lima, da Progresso de Russas, deixa eu fazer agora, por favor. Rádio Progresso de Russas. Rádio Progresso de Russas. O Vale do Jaguaribe tem sido uma importância muito grande para o crescimento do estado do Ceará com a implantação de alguns projetos. Um dos sonhos daquela população do Vale do Jaguaribe seria a implantação de um hospital regional, coisa que o governador do estado não olhou para aquela região nessa questão do hospital. Essa construção de um hospital faz parte do projeto do senhor para o futuro como governador do estado, lá para o Vale do Jaguaribe? Primeiro, por um dever de justiça, eu tenho que dizer que esse projeto, capitaneado pelo Cid, construiu muitas coisas na questão da saúde. Hospitais regionais, ainda não chegou de lá, mas construiu. É óbvio, né, que nós temos que ter um olhar novo nessa discussão que vai ter com a sociedade, de quais os desejos dessa sociedade, quais os anseios dessa sociedade. Pelas pesquisas, né, o grande problema é saúde, por isso que eu fiz a emenda negociada que botou 8 bilhões de reais por dinheiro novo para a saúde. É tudo, vai resolver? Não, mas alivia, melhora. A questão da segurança pública, né, que é outra coisa perversa, e a questão da convivência com a segurança. Nós não podemos viver todo ano com a mão na cabeça, né, e o braço estirado como pedinte. Nós não somos pedintes. Nós não somos pedintes, nós temos direitos a isso. Né? Você veja agora o seguinte, essa luta agora nossa, na questão do chamado comércio eletrônico. 35 bilhões de reais de comércio eletrônico. O Ceará não recebe um centavo disso. E a produção é toda feita em São Paulo e Santa Catarina. Nós aprovamos isso agora no Senado. Então, vocês viram agora que eles queriam unificar o ICMS. Tanto fazia estar em São Paulo como está no Ceará. Ora, quem vai montar uma indústria no Ceará se o ICMS, não que o contribuinte paga, que é 17%, mas se o ICMS fosse o mesmo ICMS do estado de São Paulo? Não vinha nenhuma indústria para aqui, eles estavam aqui e ia embora. Foi graças ao senador Eunício Oliveira, líder nacional do PMDB, que não permitiu que isso acontecesse. Então, assim, é preciso que a gente tenha exatamente isso. Os estados pobres do Brasil precisa de alguém que tenha relacionamento em Brasília, que olhe para o presidente da República e diga para o presidente, a senhora está errada. Como é que os municípios brasileiros contribuem, um município pobre como esse que nós temos aqui hoje, Manabuiú, contribui com 15% para a saúde, e a nação, a federação que é rica, que fica com 70% da arrecadação do país, só contribui com 11%. E esse debate nasceu, e até nós fizemos um escalonamento nessa emenda minha, que até 2018
a nação vai estar contribuindo com 15%. Serão 80 bilhões de reais de dinheiro para a saúde pública. Então é preciso alguém que tenha nível de discussão, alguém que tenha conhecimento, que tenha relacionamento e que tenha experiência. Senador, o governo do Estado ou possível candidatura? Bom, primeiro eu quero deixar bem claro que eu fui ministro do governo Lula, que no começo do governo, e disse que não tinha condições, porque eu queria exercer um mandato dado pelo povo do Estado de Ceará com mais de 70% dos votos. Eu não queria decepcionar os cearenses, porque eu estava com aquele trauma da desistência de 2006. Então eu estaria novamente desistindo, entre aspas, do meu mandato de senador. Eu não queria falar sobre isso e nem devia falar sobre isso, mas como o líder nacional do PMDB, Eduardo Cunha, reuniu toda a bancada, 76 deputados, e transferiu a esses deputados, na frente da imprensa, né, a decisão do convite, que é verdadeiro, para assumir o Ministério da Integração, incluindo DENOX, SUDEN, Banco Nordeste, Codevasf, DENOX. Imagina o seguinte, eu concluir a transposição das águas de São Francisco, que foi iniciada numa emenda, num relatório que veio do presidente Lula. Extremamente gratificante. Você imagina que ele está discutindo aqui a questão de revitalização do Penal. Você imagina o que seria de importante essa questão da revitalização do Penal, ser o ministro. Mas eu, ser ministro agora, no meu entendimento, era dizer para o povo do Estado de Ceará diferente. Olha, eu estou arrumando aqui minha vida, resolvendo o problema político. Jamais a presidente Dilma, eu não interpretei assim, interpretei como algo lisonjeador pela segunda vez, o convite da presidente Dilma. Como é que eu vou interpretar que a presidente Dilma vai dizer para o líder nacional do PMDB, que apoiou o presidente Lula, que foi líder do presidente Lula, que foi ministro, que foi convidado por ela para ser ministro, que era uma função, um emprego, uma compensação para que eu pudesse retirar uma candidatura. Primeiro que eu não tenho ainda candidatura, porque eu respeito a lei eleitoral, por isso nós estamos fazendo aqui essa conversa no ambiente fechado. A lei eleitoral só permite que você defina entre 10 e 30 de julho, que são as datas das convenções, tá certo? As datas das convenções. Então, não entendo o convite assim, eu entendo como um grande convite, lisonjeiro, mas eu tomei a decisão, aí sim, a decisão pessoal de dizer o seguinte: o que eu vou olhar para esses repórteres, para meus companheiros de partido, e dizer o seguinte: olha, eu vou ficar inelegível a partir do dia 4, e se o eleitor cearense quiser uma opção, não vai ter, pelo menos dentro do PMDB, ou então outro companheiro do PMDB que se pronuncie no desejo de ocupar essa posição ou disputar essa posição. Então, existe uma aliança, e a aliança não foi quebrada. Se essa aliança, por acaso, amanhã, por desentendimento, por não entendimento em cima de um projeto, eu não faço política pensando no senador Eunício, no cidadão Eunício Oliveira. Só tem sentido estar na política se for para você fazer o que eu disse aqui no começo dessa conversa. Chegar um estudante falar isso, um taxista falar isso, um agricultor falar isso. Isso é o que vale para quem não faz política por interesse pessoal, para quem não faz negócios na política. Há pouco dia disseram: o Eunício vai se acomodar porque ele tem negócio no Estado. E ele está aqui, Gaudêncio, que pode testemunhar isso. A cada centavo que eu recebi de algum dinheiro do Estado nos últimos 10 anos, eu devolvo em tudo. Então eu sou inhambu, não tenho um rabo nessa questão de ficar vinculado a algo que o mandato me deu qualquer tipo de proveito. Eu estou na política porque quero, porque gosto, porque sonho em fazer algo pela coletividade. Eu fui filho de agricultor do interior do Estado. Sou gente que saiu de casa com 13 anos porque não tinha oportunidade de emprego, de trabalho, foi atrás de uma oportunidade. Eu construí essa oportunidade. E os outros? Nós temos que pensar na nossa coletividade. Então não tem demagogia nisso, entendeu? E outra coisa, se o meu partido definir, e a convenção do meu partido definir que eu sou o candidato, eu estou livre para poder ser esse candidato. E adversário, se tiver que ter, nós não temos direito de discutir. Não temos direito de discutir. Senador. Vem cá, só um minutinho aqui. O adiantado da hora, vamos fazer duas perguntas. O nosso amigo aqui está há meia hora aqui tentando fazer perguntas. Ei, senador, o repórter mais novo do Brasil. Tem que ser ouvir ele. Novo. Eu vou ouvir ele aqui e já pronto, o repórter mais novo do Brasil. Cláudio, da Rádio Educadora Jaguaribana, de Limoeiro do Norte. Segundo o informativo da Codempo de Norte, exatamente, as águas da barragem do Castanhão estão em apenas 32%. Já se fala em cortar a água que abastece a irrigação, o projeto Chapada do Apuí. Isso vindo a acontecer, não tendo Fortaleza poderá estar em um colapso do abastecimento? Não.
Castanhal, os açudes não há perigo de colapso, pelo menos para Fortaleza. O colapso nós estamos vivendo no interior do estado, nas pequenas, nas médias cidades. Crateús, por exemplo, Canindé, por exemplo, aqui para dar dois exemplos que eu tenho a informação verdadeira, Tauá, por exemplo. Senador Eunício Oliveira, caso o governador Cid Gomes lance candidato e o PT lance também outro candidato e você, hipoteticamente, seja o candidato do PMDB, a presidenta Dilma terá palanque triplo no Ceará? Olha, eu vou votar na presidente Dilma, votei no presidente Lula, sou aliado da presidente Dilma, tenho ajudado ela demais no Senado, todas as matérias difíceis do Senado. Eu sou um dos coordenadores para apaziguar essa questão da criação do novo município. Eu vou segunda-feira, estou voltando para Brasília, porque eu tenho uma reunião pela manhã para ela mandar um novo projeto, para não derrubar o veto dela no ano eleitoral, fica muito complicado para isso. Mas eu quero dizer o seguinte, se os partidos políticos, cada partido tem direito de lançar seus candidatos. Eu sou daqueles que defendem o seguinte, quanto mais candidatos tenha, mais oportunidade o eleitor cearense vai ter para comparar quem vai ser o melhor representante. Não é o mais bonito, não é o mais vaidoso, não é o que fala melhor, não é o que se comunica melhor, mas o que vai representar verdadeiramente os interesses do Estado. E eu estou dizendo com todas as letras, o Estado do Ceará recebeu 7 bilhões para esse projeto lá do Cinturão das Águas. O Estado do Ceará recebeu quase 6 bilhões de reais do governo federal para fazer o metrô de Fortaleza. O Estado do Ceará tem 6 bilhões de reais de empréstimo de bancos estrangeiros que o governo federal está financiando. Só para citar aqui rapidamente, o orçamento do Estado está em torno de 20 bilhões. O Estado do Ceará recebeu outros 20 bilhões do governo federal. Se não fosse o Cid, se não fosse o Eunício, se não fosse o Inácio, o Zé Pimentel, que são pessoas articuladas, eu não digo a bancada federal, porque essas negociações são feitas apenas com o presidente, com o ministro da Fazenda e com o Senado. Vocês viram a semana, 15 dias atrás, o ministro da Fazenda negando um empréstimo de 1 bilhão de reais para o Ceará. Se não fosse o senador Eunício Oliveira, líder do PMDB, esse empréstimo não teria chegado para essa questão das adutoras e de outras obras que estão chegando importantes do Estado do Ceará. Então, eu só quero o seguinte, quanto mais candidatos, eu não me incomodo com isso não. Que tenha 10 candidatos para o eleitor poder ter o direito de avaliar, comparar e escolher o melhor.